O nosso convidado é o Renato Cândido, diretor, roteirista, documentarista, professor. Renato hoje vai estar conversando um pouco sobre a APAN, que é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, e também um pouco sobre o seu trabalho. Então, boa noite, Renato. Boa noite, Edileuza. Renato, então, você podia começar falando um pouquinho da sua trajetória antes da gente começar a falar da APAN, o que você acha? Beleza, pode ser, tranquilo. Bom, a minha trajetória no audiovisual, ela, ela começa em 2002, porque daí é quando eu entro na faculdade de audiovisual, lá na ECA USP, né? Eu tentei por 3 anos fazer essa faculdade, entrar nessa faculdade, porque o processo é pela FUVEST, né? E antes de eu entrar nessa graduação, eu me formei em telecomunicações. Eu trabalhei na Embratel, trabalhei na NET TV a cabo. Teve uma época que eu fazia cursinho e trabalhava na NET, e na NET subindo em poste mesmo, sabe? É peão mesmo, que o pessoal fala peão, que nem esse povo que sobe, tem o ninho de escada, né? Esses pequenos unos aí, na minha época já existia isso. Eu fazia isso, né? E aí eu comecei a estudar audiovisual. E aí eu comecei a estudar audiovisual muito porque eu assisti a alguns filmes, não necessariamente os filmes hollywoodianos, aquela coisa toda, né? Eu lembro que eu assistia filmes, passava na TV Cultura, era a Mostra Internacional de Cinema. Aí vinha um filme, sei lá, feito na Costa do Marfim, um filme turco. E eu lembro que esses filmes de outros países, assim, para além dos Estados Unidos, né? Eles me encantavam bastante, né? Foi nos anos 90, inclusive, que eu comecei a ver que existia cinema no Irã, cinema na Turquia, na Costa do Marfim, né? Como o filme Gito Ingrato, né? E aí que eu comecei também a ouvir falar, não que eu tinha, não que chegava até a mim, porque ele ainda não tinha internet, chegava a existência de um Osmani Sembene, sabe? Algum cineasta do continente africano, né? E aí isso foi me instigando curiosidade, né? Poxa, que legal, como que eu faço, como que eu vou tentar acessar esses filmes? E aí era bem difícil, né? Porque não tinha Google, não tinha nada disso. Isso era mais ou menos 97, assim, sabe? E aí Então, você já gostava de cinema? eu já gostava de cinema, Edileuza, mas eu gostava dos filmes, esses filmes fora dos Estados Unidos, né? Tem filme dos Estados Unidos que eu gostava também, né, de assistir e tal. Eu lembro que eu gostei do Show de Truman em 98. Gostei muito quando eu assisti o Central do Brasil também. Eu gostei muito desse filme quando eu assisti. Mas eu lembro, assim, na minha infância de assistir filmes brasileiros já. Meu pai adorava assistir Mazzaropi, por exemplo, né? E as chanchadas também, né? Com o Grande Otelo e o Oscarito. E aí era comum, eu lembro que aquele filme da Suzana Amaral, A Hora da Estrela, eu assisti na infância. Eles Não Usam Black Tie, O Homem que Virou Suco, eu lembro de ter assistido e eu gostava bastante, né? Eu achava que O Homem que Virou Suco era um filme de terror, né? Mas não é, né? Eu achava muito legal, eu gostava bastante, assim, sabe? Não sabia o porquê, mas o meu pai sempre foi operário, minha mãe também, então acho que era muito familiar assistir esses filmes, sabe? Então, mas você vem de uma família de operários, você também foi operário, e essa entrada na universidade, assim, naquele momento a gente estava longe de se falar sobre cotas, né, ações afirmativas. Uhum. Como é que foi isso assim na tua vida? Olha, era é interessante que o assunto ele não estava colocado em pauta, né? Mas eu lembro da discussão já de ações afirmativas,
principalmente do que se falava no Rio de Janeiro por conta da UERJ, né? Ali 2001, 2002, né? Eu entendia que naquele momento as cotas iam ser num futuro muito distante, assim, do tipo que ainda era Fernando Henrique Cardoso, né? Naquela época eu nem estava ligado do GTI lá, do pessoal da Marcha para Zumbi, né? Eu lembro em 95, eu tinha 14 anos, que teve uma movimentação bem grande no 20 de novembro, né? Ali em 95, Marcha para Zumbi e tudo mais, que isso foi muito importante, né? Na definição de algumas políticas públicas que a gente tem hoje, né? Agora, quando eu entrei na faculdade, eu tinha plena consciência que eu era um sujeito que vinha da periferia, né? E que eu não era o corpo comum, né? O corpo branco comum naquela faculdade. Então, saber que é negro, isso nunca foi uma questão para mim. Sempre soube, né? Por mais que os meus antepassados também sejam indígenas, os meus olhinhos são puxados e tudo mais, né? Minha família é de Pernambuco e tudo mais. Mas acho que naquele momento, Edileuza, eu acreditava que uma vez dentro da faculdade, as oportunidades seriam iguais. Ó, que ingenuidade, menino, entendeu? Mas, mas eu acreditei nisso, porque, poxa, lá vou ter aula de roteiro, lá vou ter aula de direção. De alguma forma eu achava que aquilo que eu tinha, que eu gostava, né, de filme que fala de outras histórias humanas, eu acreditei que ali eu poderia exercer. Mas, de fato, foi complicado porque ali foi uma outra dimensão de como que a gente observa, como que a gente observa o racismo sendo operado, né? Simbolicamente, né? Nos personagens estereotipados, na reiteração desses estereótipos e tudo mais. Mas também, por outro lado, Edileuza, a faculdade ela foi muito importante porque foi lá, na FEFELESTE, no caso, que eu tive aula com Kabengele Munanga, eu tive aula com o Frugoli, eu tive aula com Antônio Sérgio, por exemplo, né? Então, eu não tinha domínio da história da negritude no Brasil, e através das aulas do Kabengele Munanga eu consegui me aprofundar nisso um pouco mais, né? Foi muito importante. Assim, a universidade foi muito complicada num dado momento, mas ela também ofereceu uma abertura, sabe? Na medida que eu fui sofrendo, que eu não sentia, sei lá, eu sou um sujeito negro, só que eu estou no mundo branco em relação à referência de filme, referência de criação. Então, a mesma faculdade também me proporcionou até aula com Kabengele, por exemplo, Munanga. Os seus primeiros trabalhos aconteceram ainda dentro da universidade, na graduação. Sim, eu comecei a fazer alguns trabalhos. Eu lembro, Edileuza, uma coisa muito louca, que é assim, eu não tenho dinheiro, né? Não tenho tanto dinheiro, assim, hoje em dia eu sou um pouquinho, né, classe média agora. Mas, quando eu entrei, eu percebia que a garotada que fazia os seus trabalhos de conclusão de curso, a galera botava um dinheiro forte, assim, na época uns 10 mil, uns 5 mil reais, alguma coisa assim. Peraí. O meu irmão, você vê lá? É que estão chamando aqui, deve ser o técnico da internet. Mas, na época, eu lembro que quando eu estava estudando essas questões, né, da faculdade, de matérias e tudo mais, né, o que eu percebia era que a presença dos filmes... Não tinha filmes negros, né? E aí eu ficava me salvando ainda, sei lá, quando eu vi eles não usam black tie numa aula, tem o Milton Gonçalves aqui, tem ali. Então,
eu ia buscando representação de alguma forma, né? Eu lembro uma aula bem complicada, que até foi Ismael Xavier. Vou fazer um testinho. Peraí. Deixa eu pegar aqui o celular. Fazer o celular aqui. Peraí. É que eu estou numa live e o técnico uma pequena pausa aí, gente. Essas coisas domésticas que a gente está enfrentando no isolamento, né? Não, a gente nunca consegue trabalhar sem cuidar da casa, enfim. Não, mas eu tô aqui tranquilo, já. Renato. Tranquilo. É que o técnico, eu troquei a internet para ter mais velocidade aqui, ele está testando. Só isso, gente, tá? E agora a gente está vendo sua camisa do xerife. Ixi, essa camisa do xerife, eu não sou xerife não, gente. Mas assim, o que eu destaco é que o curso em si, na faculdade, ele é uma dimensão da branquitude no Brasil, sabe? E é uma dimensão de uma tentativa de um cinema brasileiro tentando ser europeu, tentando ser outra coisa, e nunca encontra o seu povo, né? Eu acho que na medida que você começa a ter essa geração, uma geração anterior também, começando a entrar nas faculdades de cinema, sabe, a Renata Martins, o Rogério Pichotti, a Karine Fiuza, a Keila Serruia. Então a gente começa a reivindicar essa questão de como que estão fazendo, o que fazem da nossa imagem e a nossa responsabilidade enquanto realizadores de imaginário também, né? E aí a gente vai aprofundando também essa questão, o quanto que essa imagem é lucrativa sempre para mãos brancas, né? Você pega a Cidade de Deus, coisas todas. Então, eu acredito que isso a gente vai vivendo, né? A gente vai enegrecendo na medida que a gente está batendo de frente com essa branquitude cinematográfica, tá? Então, falei mas muito, tanto o Fanon e depois aqui no Brasil, a Neuza Santos, né? Cravaram lá que ninguém nasce negro, né? Quando é que nasce essa coisa? Você disse que enquanto filho de operário você entra na universidade não com uma consciência política, mas sabia que era negro, né? Mas essa identidade negra enquanto uma posição política, isso, quando é que isso nasce? Sim, é muito, bem interessante isso, né? Porque até então, Angela, quando eu entro na faculdade, eu sou negro, né? E, de certa forma, implicitamente, enfim, ou sem eu pensar, ou na inconsciência, como diz o Jung, né? O que eu percebi era que eu achava que a oportunidade era para todo mundo, né? Só deixa eu abaixar o volume aqui, que a minha mãe gosta de ver esses católicos. Pronto. Eu achava que a oportunidade era para todo mundo. Uma vez estando na faculdade, na minha ingenuidade, era, beleza, oportunidade para todos e tudo mais, conseguir, né? Eu já não acreditava muito nessa ideia de meritocracia, né? Eu não verbalizava isso. E aí, na medida que eu fui sofrendo as coisas lá e percebendo, né? Quando você está naquele lugar e de certa forma, você não é desejado naquele lugar elitizado, né? Aí que eu percebi, putz, beleza, falou, tchau. Ó, nessa casa ninguém gosta do Bolsonaro não, viu? Aqui também não. Então, beleza. Tá legal. Beleza. Desculpa, gente, eu tô aqui numa live. Tá. E aí, beleza. Tá aberto. É que eu tava falando com um técnico aqui. Então, aí essa consciência em relação à negritude, os passos, as nossas histórias, elas foram amadurecendo na faculdade. E quando a gente começa a encontrar os nossos próximos de quebrada, pretas e pretos, que também começam a entrar na faculdade. Eu lembro que eu lembro da Adriana de Cássia no curso de letras, por exemplo. Eu lembro da Jaqueline Romil, né? Que ela é contemporânea de mim, só que eu estava na ECA, né? A Jaqueline estava na Fefelete, a Janaína Machado, né?
Eu lembro do Alan da Rosa, né? Só que o Alan da Rosa ele é um pouco mais velho do que eu na universidade. Então, na medida que eu fui sofrendo, assim, eu fui encontrando essas pessoas, os próximos, até para a gente, acho que é como a Beatriz Nascimento fala, existir uma troca no nível do soul, né? Quando você encontra o outro, você não está sozinho, alguma coisa nesse sentido. Isso é o que eu lembro, isso que eu sinto, assim, na memória da minha graduação lá na USP, né? Bom, aí em seguida você vai para o mestrado. Isso, Fala um isso. pouquinho do Do seu. mestrado, Edileza, foi uma coisa bem interessante também. Porque, assim, eu quando eu trabalhava como técnico, né? Deixa eu entrar numa luz boa aqui. Quando eu estava como técnico, eu não ganhava mal. Eu ganhava ali em 2000, 2001, R$ 1.500 como técnico. Aí eu fui fazer a graduação e tudo mais, né? E aí eu achava que quando eu me formasse eu ia estar ganhando mais, mas não. Eu fui trabalhar numa TV, ganhando bem menos, inclusive, né, do que eu ganhava. Aí eu pensei, putz, mano, eu errei de profissão, e agora, né? E agora? E eu entrei num lugar que era terrível, era TV Ideal o nome da TV. Terrível, terrível. Era uma TV, era a TV do executivo, né? Eu produzia Imagina. programas lá para executivo e tudo mais. E aí eu lembro muito bem que eu ia triste trabalhar, sabe? Não tinha, eu ficava assim, nossa, a minha vida toda vai ser isso, sabe? Eu indo triste trabalhar, fazer essa coisa que eu não acredito. E ao mesmo tempo eu estava batalhando para fazer as minhas coisas, os meus curtas e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Eu até conversei isso com a Esther Hamburger, que foi minha professora lá na faculdade. Aí ela falou, Renatão, eu tô com um projeto aqui que a gente está exibindo alguns filmes em alguns lugares periféricos e tudo mais, Céu Água Azul, né? E estava procurando esses lugares também. Você não quer entrar em projeto de pesquisa? Aí eu falei, quero, porque por mais que a USP foi complicada, respirar aquele ambiente de conhecimento, trocar ideia, isso foi essencial. Aí eu entrei, né? Eu entrei nesse projeto, eu saí da TV, larguei aquela TV lá do inferno, e aí eu comecei a trabalhar numa rádio também. E aí, esse tempo, por mais que eu estava ganhando menos ainda, foi essencial para eu poder me organizar para formar um projeto de mestrado. E aí submeter esse projeto lá na ECA. O que eu sinto é que eu aprendi muito nesse processo do mestrado, sabe? Foi muito bom ter o processo do mestrado. Foi no mestrado que eu tive contato com a literatura do Homi Bhabha, do Paul Gilroy. No mestrado que eu consegui ler o da diáspora do Stuart Hall, o outro do Identidade Cultural do Stuart Hall. Que eu li o Fanon, que eu não tinha lido Fanon ainda. Foi no mestrado que eu li o Fanon, os dois do Fanon, Condenados da Terra e o Pele Negra, Máscaras Brancas. Foi no mestrado que eu li Lélia Gonzalez, né? Então, foi muito rico nesse sentido, sabe? Eu só ouvia falar um pouco do Fanon, eu conheci no mestrado, né? Eu estava com 28 anos quando eu conheci Fanon. Agora a galerinha aí tá conhecendo Fanon logo quando entra na faculdade já, enfim. E qual foi seu projeto? Com O quem que meu você trabalhou? projeto foi uma série de TV. Eu tinha escrito uma série de TV chamada Sociedade Anônima, que o personagem é um motoboy, o personagem principal. Se passa aqui na minha quebrada, no Jardim Peri Vila Amália, né, Zona Norte de São Paulo. E aí eu defendi isso no TCC e submeti essa proposta no mestrado, propondo fazer a Bíblia da série, essas coisas todas, né, aquilo que a gente entende como Bíblia da série, né? E aí, no meio do mestrado, eu acabei modificando e escrevi um longa chamado Menina Mulher da Pele Preta, né? Que aí são 5 histórias de 5 mulheres pretas, né? Mas esse longa ainda não foi filmado. Ele é assim, são 5 histórias. A gente tem uma dificuldade de conseguir aprovação edital de longa, né?
talvez o pessoal lá do Filmes de Plástico tenha conseguido passar. Acho que a galera também pegou um tempo bem interessante de política pública lá em Minas Gerais, né, no pessoal do Filmes de Plástico, né? O André, o menino lá, o Martins, eu esqueci o nome do... O Gabito, Gabriel Martins, né? E aqui em São Paulo, eu lembro que eu só bati na trave com o meu projeto. Aquele longa afirmativo que teve em 2015, a Viviane ficou em primeiro, né? Eu acho que enfim, não lembro do ranking. Eu sei que eu fiquei entre os 6 primeiros, eu bati na trave de novo. No PROAC teve um ano que eu bati na trave de novo. Nesse da SPC eu bati na trave de novo. Eu venho batendo na trave com esse projeto, acho que desde 2013. E olha que eu tentei o Prodecine do Fundo Setorial do Audiovisual, eu tentei todos os editais que abriram, desde a época da Dilma até agora que não tem mais, né? Enfim. Mas eu venho tentando fazer esse longa. E aí, como é difícil, Edileuza, eu fui submetendo algumas dessas histórias nos editais de curta. E aí, nesse sentido, eu consegui rodar 3 histórias das 5 histórias que compõem o Menino e a Mulher da Pele Preta, que é Dara, Jennifer, Simone, né, que estão rodadas, já estão filmadas, gravadas, até rodou como nos festivais de curta, rodou fora do país. E agora falta fazer Larissa S.A. e Deolinda. E são perspectivas totalmente diferentes, né? Porque Dara traz esse olhar da ancestralidade, da memória, né? Jennifer é muito contemporâneo, é o aqui e agora, enquanto que Simone está no lugar do cotidiano, né? Assim, de muitas jovens negras. Então, fala um pouquinho para gente desse trabalho. Eu vi, você me mandou, achei maravilhoso, parabéns. É um trabalhão para tentar viabilizar esses filmes. Filmar dá trabalho, mas eu acho que rola, sabe? Acho que é tranquilo até rodar. O grande gargalo é arranjar dinheiro para fazer esses filmes. Até o pessoal me pergunta, né, Renato, você faz filmes femininos? Eu entendi naquele momento, e fez muito sentido, eu escrever essas histórias femininas. É evidente que Dara é inspirado no conto de Elisandra, tá certo? Tem muita coisa diferente do conto de Elisandra, né? A Primeira Vez que Fui ao Céu, o nome do conto, tá no livro Um Segredo no Céu da Boca, que circulou em 2007. A galera ali do Sérgio Vaz, o pessoal da Cooperifa, conseguiu fazer um livro lá, até pelo Edições Toró, do Alan da Rosa, né? Aí eu peguei esse conto, li, fez muito sentido, falei para Elisandra, olha, Elisandra, eu posso me inspirar nesse conto para fazer uma história, que aí eu posso agregar também a história da minha mãe, que a minha mãe é retirante, né, de Pernambuco. Minha família toda, né, é retirante, né. A família, os meus avós paternos também vieram para cá, de Pau de Arara também e tudo mais. E aí eu escrevi essa história, né, da Dara, que tem muito a ver com uma história familiar. Jennifer também, acho que todas as histórias do Menino e a Mulher da Pele Preta são familiares e são alter egos meus, assim, também, né? Eu sou também a Jennifer, eu sou a Dara, né? A Dara tendo que se despedir. Dara também é um pouco da minha mãe, né? Acho que é muito da minha mãe também, tendo que ir embora, né? Daquela casa lá. Sou muitos, assim, eu sinto uma proximidade muito forte com a personagem Simone também, né? E aí acabou fazendo sentido escrever essas 5 histórias de 5 mulheres, né? A primeira história que eu escrevi foi Larissa, que é a 4ª história, na verdade. Eu imaginava como curta, que era uma executiva negra que vivia no mundo branco, porque eu também venho desse lugar, né? Eu trabalhei muito como técnico indo para aqueles mundos da Berrina, aqueles prédios empresariais, né? E aí a Deolinda é uma história de uma juíza negra que julga uma ré negra. E eu acredito que
não, nunca me querendo colocar assim do tipo, eu vou falar pelas mulheres, não. Essas histórias, enquanto homem negro, espera para a motoca passar, enquanto homem negro que tenta trazer a sua sensibilidade no cinema, na criação, nessa criação da alteridade, de ouvir, né, as questões, estar atento, estar ouvindo as questões em relação ao feminino nessa sociedade, eu consiga traduzir, pelo meu olhar, nessas histórias. Mas em nenhum momento elas são histórias definidoras, são histórias que vão falar pelas mulheres, não, até porque a gente tem várias outras cineastas, né? Safira, a Tamires, enfim, a Viviane, a Bruna, a Anjos, então a Renata, né, que inclusive faz filmes com personagens masculinos, né, geralmente, né, até o momento, mas ela tem outras personagens também. Então foi fazendo sentido fazer essa história dessas personagens femininas, Edileuza. E tô até o momento tentando viabilizar. Bom, e por falar em cineastas e cineastas negras, então bora começar a falar um pouco da PAN. Como é que Certo? surgiu? Porque você foi o primeiro vice-presidente, continua como vice-presidente, né? É, É a isso. segunda gestão da PAN. Bora falar um pouquinho da criação da PAN. Olha, a PAN, eu lembro que nos encontros de cinema negro, acho que em 2014, 2013, 2014, já se dialogava a questão da gente abrir ou ter ou fazer um coletivo ou uma associação. Porque essas outras associações, elas não vão lutar pela negritude, né? Pelo contrário, até, né? Brave, CIAESP, a PASSE, né? São organizações que vão estar ligadas intrinsecamente a um ideário de branquitude, claro que é diferente, tudo mais, né? Mas a gente, enquanto sujeito negro, que tá um monte de galera se formando em audiovisual, a gente precisa se reunir, a gente precisa garantir uma perenidade de produção e uma visibilidade, a gente começar a girar a economia audiovisual também de uma maneira mais potente, né? Então, essa discussão já estava acontecendo nos encontros de cinema negro lá do Zósimo. O Zósimo ainda era vivo, né? Quando a gente já levantava, eu lembro o Ailton, né, de Minas Gerais, que vivia na Bahia, não sei se está aqui agora, falando também a necessidade. Até que em 2015, Edileuza, a Fundação Cultural Palmares, eu não lembro, era uma mulher negra que era a presidenta na época, eu não vou lembrar o nome dela. Ela estava organizando uma proposta de fazer um grande edital de longas-metragens que pudesse, né, a galera preta aí pudesse fazer os filmes, né? E nesse edital, eu lembro que começou um diálogo mais assim, petit comité, que os brancos falam, né? Era o Joelzito, Viviane, o Jefferson, né? Eu não sei se a Sabrina estava também nesse diálogo, Sabrina Fidalgo, né? E aí se entendeu que era necessário expandir Renato, esse diálogo. só um Diga. pouquinho. Eu acho que a única mulher que teve na presidência da Palmares foi a Dulce Pereira, que Isso, sim, foi a foi a segunda, mas Dulce. isso foi. Não, mas isso foi ainda no governo do Fernando Henrique. É? Então eu sei que tinha uma mulher, né, da Fundação Palmares, junto com o Anderson Quack, lá do Rio de Janeiro, né? Então, eu lembro dessa pessoa junto nas reuniões, por isso que eu julguei ter sido a presidenta, né? Mas acho que não. Mas nesses diálogos, a gente houve uma abertura do diálogo para a gente ouvir outras vozes para além desse petit comité, né? Além desse Rio São Paulo, na verdade. E aí, nesse sentido, a gente começou a se organizar pelo Face, nome, Renata, vem Renata, vamos dialogar. Não lembro quem do pessoal da Bahia, Larissa, né, fulana de tal.
aí acho que a Everlane também, enfim, o Davi Ainan, né? Aí a gente começou a dialogar e tudo mais, até que a gente começou a amadurecer uma proposta de associação. Isso aconteceu ao longo de 2016. A gente foi observando como que era o estatuto da associação da ABC, né, Associação Brasileira de Cinematografia, a Brave e tudo mais, né, para a gente entender que para brigar contra o Estado, né, para brigar por política pública, a gente precisava se transformar em associação. E assim, no final de 2016, a gente consegue, junto até num evento que a gente conseguiu produzir, junto com a SPCine, o Seminário do Audiovisual Negro, né? A gente conseguiu fazer a assembleia, né, de abertura, né, enfim, que aí a gente começa a existir juridicamente a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, né? Então, Parece hum, que um fator também determinante para a criação da PAN foi a pesquisa, o resultado da pesquisa do Grupo GEMA, né, em 2014, que mostra que depois, em 2016, a própria Ancine vai fazer a pesquisa, que é em 2017, na verdade, mas com os dados de 2016, que de novo vai comprovar a ausência de filmes produzido por a ausência total de filmes produzidos por mulheres negras e uma porcentagem que não chega a 3% de homens negros no cinema. Ou seja, tanto o Grupo GEMA da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quanto a Ancine, em 2017, vai mostrar que no Brasil os filmes financiados pelo Estado fruto não, fruto não. Os filmes financiados pelo Estado brasileiro eram filmes para homens brancos, né? E, e esse dado é importante, inclusive acho que nesse, claro, que tem toda a questão do Festival Osmo Bubu, mas também esses dados que vai mostrar a nossa invisibilidade enquanto realizadores negros, porque é um recorte que vai partir de longas metragens que foram para o circuito comercial. E é isso, inclusive, que vai gerar o primeiro longa afirmativo, né, que você falava anteriormente. sim, foi até quando o Paula Ribeiro estava como diretor da Secretaria do Audiovisual, presidente, não sei, acho que é diretor o nome, da Secretaria do Audiovisual. Eu lembro que No governo Dilma, sim. no governo Dilma, naquele momento que estava se discutindo esse edital de longa da Fundação Palmares, aí vem a SAV meio que atropelando assim, né, o rolê, com esse edital que tinha uma verba de 3.750.000, e aí seriam 3 longas, né, sendo viabilizados pela SAV, né? E, de fato, essas pesquisas, né, tanto do GEMA quanto da Ancine, depois em 2016, essa pesquisa de 2016 ela aconteceu em 2016, mas eu lembro que ela foi publicizada, ela se tornou pública 2017. em 2017, e aí a associação já existia. Eu lembro que Sim, a PAN foi convidada em maio para essa fala do Manuel Rangel ainda, lá no Rio de Janeiro, no Instituto Rui Barbosa, lá no Botafogo, né? E eu fui, né? Eu fui representando a PAN naquela ocasião. E o GEMA, inclusive, tem uma associada da APAN, que é roteirista hoje em dia, a Cleissa Regina, ela era desse grupo, né, do GEMA. Então, também ajudou muito, mas o importante dessas pesquisas também é que elas funcionam como constrangimento para a branquitude, ou então, sei lá, a galera é canastra mesmo, né? Mas evidencia aquilo que a gente observa na tese da Cida Bento,
lá com o Pacto Narcísico da Branquitude. Se você for ver a maneira como se financia audiovisual no Brasil, é, cuspido e lavado, como está lá na tese da Cida Bento, lá de 2002, inclusive, né? Ela está trabalhando outros níveis, outros tipos de trabalho e tudo mais na psicologia social. Recomendo, né, para quem estiver assistindo essa live, deem uma lida na tese da Cida Bento, Maria Aparecida Bento, né, Pacto Narcísico da Branquitude. E aí, quando você pega uma tese dela, de 2002, e você junta com essas pesquisas, tanto do GEMA quanto da Ancine, aí, opa, é isso. É pacto da branquitude que sempre favoreceu, sempre privilegiou esse tipo de narrativa desses homens brancos, certo? E qual que é o principal papel da PAN, Renato, O nesse principal papel da contexto? PAN, o que eu vejo atualmente, é aquilo, é falar para a pessoa que é preta e é profissional do audiovisual o seguinte: olha, você não está sozinha, você não está sozinho. Seja você uma pessoa profissional que pega set aí de todo mundo, que, sei lá, que é assistente de direção, é continuista, enfim, trabalha mesmo, é o que seria o chão de fábrica, né? Por assim dizer, não sei se é uma palavra que eu, como Desuso, né? operário, né, enfim, eu uso, mas esse chão de fábrica, assim, do audiovisual, essa galera que vive disso, que vive como iluminadora, iluminador, pode estar representada pela PAN principalmente não, e também essa galera que está pleiteando fazer as suas histórias, tentar viabilizar suas histórias, seja por mercado, seja por política pública, também viabilizar. E aí, o que a PAN, hoje em dia, eu vejo, assim, ela é um importantíssimo polo de pensamento de política pública no audiovisual brasileiro e, quiçá, olha só, quiçá, talvez, na América Latina também, porque a gente tem núcleos da PAN no México e na Colômbia também, né? Então, eu vejo a PAN como um ente, né, importante no audiovisual, porque está pensando muito política pública, e política pública para além desse pacto da branquitude, como bem dizia Cida Bento, como bem disse Cida Bento, né? Nesse momento de isolamento social, a PAN desempenhou um papel muito importante, né? Assim, a gente sabe que quem está morrendo de Covid é a população negra, quem sofre mais é a população preta e pobre. Então, nesse momento de Covid, a PAN também desempenhou um papel bem importante de elo entre conquistar alguns editais específicos para realizadores negros. Queria que você Uhum. falasse um pouquinho sobre o assunto. Sim, o que a gente percebe é que não necessariamente as pessoas pretas em audiovisual têm um fluxo de trabalho tão contínuo assim em audiovisual. Às vezes tem que fazer outros trabalhos e tudo mais, mas que quer e tenta permanecer no audiovisual. Quando vem a pandemia, isso tudo cai por terra, porque, enfim, é o isolamento, né? Agora que a gente está buscando formas ou estabelecendo alguns regramentos de como que a gente lida com o afastamento social, algum tipo de proteção no set de gravação, né? E essas pessoas ficaram desamparadas, tá certo? E aí a associação, na figura da Viviane, da Thaís Scábio, da Joyce, né, do VH lá do DF, né, do pessoal da Larissa, né, Larissa fulano de tal, que também está na diretoria da PAN, a gente foi tentando observar como que a gente tentaria fazer um fundo, criar um fundo que a gente começasse a auxiliar algumas famílias, algumas pessoas associadas, né, ou não, da PAN, mas que a gente pudesse
a ajudar pessoas pretas nesse processo de grana, né? Uma vez que liberar o dinheiro da Caixa Econômica do auxílio emergencial foi aquela novela horrenda, né? Enfim, faces da necropolítica, inclusive, ao meu ver. E aí a gente tentou ali arregimentar recursos e tudo mais, a conta da PAN ainda estava fechada porque teve troca da diretoria, né? Aí fecha, tem que abrir, teve toda uma questão burocrática, que agora a gente já está conseguindo passar o dinheiro que foi doado, né? O Lázaro Ramos doou dinheiro para a gente, né? O Instituto Olga Rabinovich também. Então, a gente conseguiu arregimentar esse recurso. Recursos também que, inclusive, estão de licenciamento dos filmes pretos no SP Cineplay. A gente também utilizou esses recursos para poder auxiliar os nossos, né, os nossos irmãos aí, a galera preta, no audiovisual, para ajudar nesse momento, né, como um auxílio emergencial. E é interessante que esse lance do Fundo APAN, a gente já criou uma expertise, inclusive, para a gente propor ações em cima da Lei Aldir Blanc, viu, Edileuza? Que interessante. Né? Renata, a gente está chegando ao fim do nosso Eita, Josh, bate-papo. eu Pois é, falo passando demais. muito rápido, né? Bom, queria que você falasse aí um pouquinho, então, dos, dos próximos projetos da PAN e os seus também, para a gente estar encerrando. Sim, a PAN ela tem uma proposta de fazer uma espécie de VOD, né? Uma plataforma que você tenha filmes pretos, né? A gente tem a plataforma Raio, que vai sair, é uma plataforma de profissionais, né? Não seria um Macato, né? Não seria isso, mas ou uma tela brasileira, né? Que nem aquele portal de empregos no audiovisual. Mas a plataforma Raio é uma plataforma para aproximar empresas de seu grupo societário preto também, né? E profissionais negras e negros do audiovisual. A gente também vai lançar os cursos, né? Já que na outra gestão a gente já alinhavou, que inclusive você fez parte, né? Desse primeiro processo da educação à distância, né? Dos cursos EAD, a PAN. E aí a gente lançar isso dentro da plataforma e tudo mais, né? E a gente está muito ninja, pelo menos a proposta é da gente ter uma ação muito forte, assim, por políticas públicas, né? Entendendo também o contexto, né? Que não está fácil, é um contexto de destruição de política pública, né? Entendendo que é uma disputa pelo Estado mesmo, né? Querem tirar a nossa presença da disputa pelo Estado, né? E aí a gente observa isso atualmente, né? A gente não para aí de propor, de criar políticas públicas, de lançar propostas e tudo mais. Algumas delas a gente já vê resultados, como os editais da SPCine, que tem ações afirmativas, os editais lá do DF também, que já tem alguma espécie de ação afirmativa, né? E aí agregar mais gente, agregar mais pessoas pretas e ser esse polo importante numa luta antirracista, Edileuza. E quem E os seus sabe projetos futuros? meus projetos, eita, Jacho. Olha, eu tento tanto, eu estava até falando para um amigo meu, né? Cineasta fica mais tempo escrevendo, né? Escrevendo projeto, justificativa. Aí tem aquela parte do roteiro que você relê assim quando você está mandando para algum edital. Aí você relê assim, puxa vida, acho que essa personagem falar isso. Acho que a ação dessa personagem poderia ser tal, assim, assim, assado. É interessante que quando chega edital é o momento de fazer alguns tratamentos de roteiro. E eu tô tentando, toda janela aberta, Edileuza, eu tô tentando, né? Eu tô com lei do audiovisual no Menina Mulher da Pele Preta, eu tô com PROAC também, né? PROAC é o renúncia fiscal aqui do ICMS em São Paulo. Estou com PROMAC também, que é renúncia fiscal municipal, para o mesmo projeto, tentando pleitear alguma coisa,
né? E todo edital que está abrindo, eu estou mandando projeto. Tem um projeto de documentário, 2, aliás, né, que eu estou aguardando resposta, né? Vou mandar agora para o edital de desenvolvimento de obras seriadas. Estou tentando viabilizar o Rua 9, a série que eu escrevi junto com a Renata Martins, né? Que é lindíssima essa série, mas a gente, enfim, dentro desse universo de branquitude, a gente fica nessa dificuldade. Agora não tem Prodave mais, né? O que financiava a série de TV. E, assim, tem bastante projeto. Tenho colocado muito projeto, e esse tempo de reclusão, por conta do isolamento, eu acabei pegando, inclusive, os projetos antigos para reescrever e colocar, como acontece esse edital de desenvolvimento de séries aqui da SPCine, que eu estou pegando o meu TCC, né, o meu antigo trabalho de conclusão de curso, para submeter essa história que se passa aqui no meu querido bairro, né, da Vila na Cachoeirinha, para tentar disputar esse edital da SPCine. Rico eu não sou, não sei se você, e se for um dia rico, acho que eu vou acabar investindo em audiovisual, né? Então, então por enquanto tá assim, Oxalá. né? Renato, prazer imenso falar com você. Obrigada aí ao Eu que Instituto de agradeço. Cinema que abriu esse espaço. Muita axé, muito sucesso aí para a PAN e para os seus novos projetos. Beleza, eu que agradeço. Peço desculpas aí das coisas, né, e tal. É que justamente hoje eu pedi uma internet mais rápida. Aí o técnico, um irmão aqui do bairro aqui, ele veio dar essa força aqui. Aí ele tá, no momento da live, ele estava precisando testar lá um outro questão do aparelho, mas Sim, isso a não gente influi em nada nada, a gente compreende perfeitamente, né? Beleza. Eu agradeço a Abração, Júlia Lira Renata. também, né, que organizou. Sim, Lucas, sim. né, que também está aí, né? O Lucas que foi meu aluno, mas eu estou tentando lembrar do seu rosto, Lucas, tá? Se você mandar uma fotinha, eu vou lembrar da sua cara. E aí eu continuo, e só para finalizar, Edileuza, para me manter vivo nessa profissão, eu dou aula, né? Eu dou aula na Fapcom, dou aula na Zumbi. Você Eu dá ou vende bem baratinho? Olha, atualmente, vamos pensar que está vendendo bem baratinho a hora-aula. Bem que a Fapcom não é tão ruim para aula, não. Isso tem lugares que são bem piores a relação de hora-aula, né? Mas eu quero um dia também estar numa faculdade pública dando aula para os nossos também, né? Axé, axé. Acho que é isso, tá bom? Obrigado, viu, Edileuza? Um grande Obrigada a abraço. você, Renato. E Grande obrigado a abraço. todos aí, todas que puderam assistir a live aí, eu falo muito. Tchau, gente. Axé. Tchau, É, tchau. nóis.